E aí, tudo bem? Domingo de sol, não tá frio, sensação térmica de -9. E aí quero aproveitar para vir conversar com vocês. Essa semana um seguidor, o Luiz, me achou lá no Instagram, falou que ele deu uma maratonada nos meus vídeos aqui no YouTube e veio perguntar, né, sobre o mercado de trabalho aqui na cozinha, em cozinha profissional, e falou que eu deveria fazer mais vídeos sobre isso, porque é um assunto que não tem muito, né, aqui no YouTube. Então eu quero fazer uma série de vídeos para não ficarem muito extensos, e eu quero dividir em alguns tópicos, contando aí um pouquinho, né, sobre a minha história dentro de uma cozinha profissional. E esse primeiro vai ser um pouquinho introduzindo, falando um pouquinho, né, como que eu vim parar aqui. Então, se você caiu de paraquedas nesse vídeo aqui, pela minha vestimenta e pela quantidade de neve, eu não estou no Brasil. Meu nome é Renata, eu moro aqui em Toronto, no Canadá. Vou fazer 2 anos aqui e vim para fazer a faculdade de gastronomia. Bom, eu não era da área no Brasil, eu sou formada em educação física e por 10 anos eu trabalhei como personal trainer. Mas eu e meu marido, nós sentimos que era um momento da nossa vida que a gente poderia arriscar e poderia ter a experiência de vir morar fora. A gente veio fazer uma viagem exploratória, entender como é o processo de imigração aqui do Canadá, e um ano de planejamento, e a gente veio. E eu vim fazer a faculdade de gastronomia, primeiro porque eu sempre gostei de cozinhar, e as pessoas sempre que iam lá em casa e tal, falavam assim, e no auge assim, né, da fama do programa MasterChef, falava assim, você tem que participar desse programa e tal, porque você gosta de fazer coisas diferentes. Eu não acho que eu tenho perfil para participar desses programas de competição culinária, mas sempre ficou aqui, nossa, deve ser interessante você fazer uma faculdade, né? Mas no Brasil eu não pararia a minha carreira para começar, né, uma faculdade nova, porque no Brasil são 4 anos, né? E eu realmente não conheço como que é esse mercado de você trabalhar como cozinheira profissional no Brasil. Mas quando a gente, né, optou vir para cá, e sabíamos que trabalhar em restaurante, trabalhar em cozinha é uma das primeiras portas, né, para você se inserir no mercado de trabalho aqui no Canadá, nosso pensamento foi, primeiro, a gente já está recomeçando, então por que não tentar uma coisa nova? 2, eu, né, fazendo um curso aqui e me formando aqui, começando a trabalhar no restaurante com uma especialização aqui ou com uma formação aqui, provavelmente isso abrirá mais portas, né, ou eu vou me desenvolver dentro dessa área. 3, trabalhando na cozinha, ou trabalhando como cozinheira, é uma das categorias que o governo ele tem uma necessidade de preencher essas vagas. Então eu poderia estar encaminhando o meu processo de imigração por ser cozinheira. Então foram esses fatores que fizeram a gente pensar de que seria uma boa eu ter essa experiência de fazer o college, que aqui são 2 anos, é como se fosse um técnico profissionalizante, tá? Não é considerado um curso universitário, mas é considerado um curso de ensino superior. Então, sem experiência nenhuma, e quando a gente começou a fazer algumas pesquisas, depois que a gente definiu que nós viríamos para Toronto, eu pesquisei as faculdades, me interessei mais para George Brown,
mas só quando eu cheguei aqui que eu entendi o nome e o peso que a George Brown tem no Canadá e na América do Norte. Então ela é uma das mais renomadas, uma das mais conhecidas, e porque tem professores assim, de altíssimo gabarito, né? Professores que tiveram uma experiência enorme no mundo inteiro. Hoje o diretor, né, da área da gastronomia, ele foi chefe de cozinha da rainha, né, da Inglaterra. Lembrando que a rainha da Inglaterra também é a rainha do Canadá. E foi começando aí, assim que eu descobri quando cheguei aqui, começando o curso, que realmente foi assim, não foi fácil, foi um choque, porque é uma realidade totalmente diferente do que eu estava. A George Brown, ela é conhecida, né, pela exigência alta em questão de disciplina, né? Então, amigos nossos que estavam fazendo college, eles, por exemplo, falaram, não, dá pra levar tranquilo e tal. E a George Brown, ela tinha algumas coisas, a parte de gastronomia, ela tem algumas coisas que é diferente do que outros cursos. Então, por exemplo, se eu faltasse 2 vezes a mesma aula, se eu faltasse uma vez a aula, eu já correria o risco de não conseguir nota suficiente para passar naquela matéria. Se eu faltasse 2 vezes, era reprovação automática. Coisas que outros cursos de college não tem isso, mas lá tem. Então, realmente assim, não tinha como levar de qualquer jeito, você tinha que levar realmente sério. Por exemplo, as matérias são divididas num dia, o chefe fazia a demonstração, ele cozinhar, e no outro dia você vai para a cozinha replicar aquilo que ele ensinou. Se eu perdesse a demonstração dele, eu não poderia nem entrar para a cozinha para tentar fazer isso. Se eu não tivesse uniformizada por completo, no dia da demonstração, que você ficava sentada só olhando ele, você tinha que estar com um sapato de proteção, com a calça do uniforme, com a roupa, não podia estar amassada, tinha que estar, assim, realmente uma coisa impecável. Ele poderia não deixar você participar da aula, e aí você perderia, né, o ponto e a nota daquele dia, ou de já, tipo, tirar pontos. Então, todas essas coisas assim, eu acho que diferenciam o college de culinary, de gastronomia, com alguns outros cursos que as pessoas vêm fazer, que dá para ficar, tipo, você vai no dia da prova, essas coisas assim. No dia de cozinha, por exemplo, o chefe passava, né, pela sua estação, que a gente chama o local onde você trabalha, e se ele fosse demonstrar alguma coisa, ele usava as suas coisas, né, suas facas e tal. Por exemplo, se a faca não tivesse amolada, você perde ponto por isso também. Então, assim, era uma questão que exige muita de disciplina. Só que isso é fundamental, né, no seu dia a dia como cozinheiro, e eu acho que eu aprendi, e aí isso acabou se internalizando, e isso eu acho que faz a diferença no meu trabalho, né, porque você acaba se destacando pela essa questão de disciplina e organização. Então, na faculdade, é simulado, por exemplo, você trabalhar sob estresse, sobre gritos. Então tem uma gama de chefes, e tem aqueles chefes que são mais sérios, mais carrancudos, que exigem, tem aqueles que são super legais, amigos e tudo mais, tem aquele que é super, segue tudo à risca, tem aquele que te deixa ter mais, assim, liberdade, né? Então, assim, foi uma experiência muito legal, eu cresci muito, eu sempre falo dele, quando eu falo do George Brown, eu vou ter que falar do meu amigo Eduardo, que hoje ele tem aí uma padaria que está fazendo um super sucesso, a padaria dele, da esposa, do sogro, da família, está fazendo super sucesso aqui. Ele me ajudou e eu também contei com a ajuda de pessoas muito legais, e é bem legal e bem interessante esse vínculo que você faz, porque isso faz parte de quando você está numa cozinha, é uma questão de trabalho em equipe sempre. Não tem espaço para você estar com ego elevado. Essa categoria de chefe hoje
cada vez mais ela some do mercado. Então é uma questão de trabalho em equipe. Isso é bem legal de você ter isso no dia a dia. Porque eu acho isso tão importante é que hoje eu não recomendaria as pessoas virem para fazer o curso agora por conta da pandemia. Muitas das coisas estão online, apesar de eles estarem fazendo algumas coisas, né, na prática, mas pelo que eu tenho entendido é que as fronteiras elas continuam fechadas, muito restritas. O governo ele coloca que hoje você pode fazer a faculdade à distância e às vezes você pode concluir o seu curso e depois você vai ganhar o PGWP, que é a extensão do visto para você trabalhar. Eu não acho interessante você que pagar o curso, que no meu caso foi aí por volta de 30 mil dólares canadenses, ou seja, pelo câmbio vai ser mais de 120 mil reais, para você fazer aí na sua casa. Aqui no curso, né, usando a estrutura da faculdade, você tem, assim, você vai mexer com equipamentos de altíssima tecnologia, que em casa você não vai ter isso. Os ingredientes, né, o cardápio que a gente faz é de produtos que às vezes a gente não consegue achar com facilidade no Brasil. Então para o curso de gastronomia, eu não sei nem se eles estão aceitando, mas se aceitar, eu hoje com a pandemia não recomendo. Eu acho que tem que ser um curso presencial. E eu falo isso porque eu terminei a faculdade no modo online, porque quando estourou ano passado em março, eu ainda faltava a última parte do curso e eu tive que terminar em casa, e não foi uma experiência legal. Eu tinha que ir no mercado tipo 2, 3 vezes na semana para ficar comprando produtos que até aqui às vezes são difíceis de achar, muita comida. Eles devolveram sim parte do dinheiro, mas não foi uma experiência legal, porque eu acho que a experiência é você estar naquela estrutura que a George Brown dá. É um dos pontos, né, que eu acho que são diferentes. Então não recomendo fazer a faculdade no modo online. Então, para esse vídeo eu acho que tá legal. Vim falar um pouquinho, né, como foi meu início aqui em relação à faculdade. No próximo vídeo eu começo a falar aí como foi conseguir meu primeiro trabalho e como foi, né, me desenvolver dentro aí de uma cozinha profissional. Beleza? Até o próximo vídeo. Tchau!